Todo mundo quer ter alguém que complete o seu coração. Procura e não encontra ninguém, algo pra matar a solidão. E sai correndo atrás do amor por aí, e cai num poço escuro sem fim. Já teve tudo que o dinheiro comprou, mas o vazio não acabou. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. E sai correndo atrás do amor por aí, e cai num poço escuro sem fim. Já teve tudo que o dinheiro comprou, mas o vazio não acabou. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. Só Jesus tem a cura e a solução. É Jesus, o que falta no seu coração. Ah, o que falta no seu coração. Ah, o que falta no seu coração. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia de sábado para todos. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como eu já vos disse várias vezes, não tem como ter fé verdadeira se não for através das Escrituras. Fé que não tem nada a ver com a Bíblia, com que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, isso não é fé, isso é conversa do diabo. A palavra do Senhor diz que Jesus é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus é a fé, não existe outra fé. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que só existe uma fé, e esta fé é o Senhor Jesus, diz a Bíblia.
Então, se alguém tem fé, diz ter fé em alguma coisa, em algum outro senhor, outra senhora que exista por aí, isto não é fé. A Bíblia diz que a fé é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a única crença verdadeira, o único que nós devemos colocar a nossa fé e confiança, o único que nós devemos nos dobrar diante dele, diante do seu Espírito, não diante de uma imagem de um Jesus morto pendurado no madeiro, mas diante de um Jesus que venceu a morte na cruz do Calvário e que está nos céus, à direita do poder de Deus. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse que Jesus está sentado à direita de Deus, com os olhos como chama de fogo olhando para a terra. Então nós nos dobramos diante do Senhor Jesus Cristo, não do que está morto até hoje num pedaço de madeira nem de gesso, mas daquele que ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e está no trono de glória, porque ele é o único que subiu ao céu. Diz a Bíblia: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que estava no céu. Não tem ninguém no céu, no trono, a não ser Deus e o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro, não existe trono para mais ninguém no céu. Diz a Bíblia que é somente para Deus e o Senhor Jesus Cristo. Ninguém subiu ao céu, disse o Senhor Jesus, senão aquele que desceu do céu. No dia do julgamento, vai ter mais 12 tronos, mas são para os apóstolos, para os discípulos, que vão julgar o povo, as 12 tribos de Israel. Só isso. E o trono de Deus, e o trono do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo João disse, em 1 João, capítulo 3, João capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Disse o apóstolo João. Ele disse: a minha comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A única comunhão que nós temos que ter é com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia Sagrada. Não é com gesso, não é com imagem de escultura, com essas maldições do diabo. Não, a Bíblia diz que a nossa comunhão tem que ser com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Não com outros, não com outras senhoras, outros senhores que existem por aí. Não com gesso nem com barro, porque isso é prostituição. A Bíblia dizendo em Jeremias que o povo da terra são prostitutos e prostitutas, que prostituem contra Deus, com pedaço de gesso e pedaço de barro, se prostrando diante de maldição, de imagem de escultura, que o final daqueles que creem em imagem de escultura é passar a eternidade no lago de fogo e enxofre no inferno, porque os idosos não entram no reino de Deus. Êxodo capítulo 20. Escuta bem. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 diz assim:
Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. O que a Bíblia diz? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Porventura Deus está errado? Você é católico, apostólico, romano. Vocês são filhos do diabo. Deus vai te matar e te jogar no fogo do inferno por você adorar essas imagens de escultura, essas maldições. Os idólatras vão ser lançados no fogo, diz a Bíblia, livro de Apocalipse 21, versículo 8. A Bíblia diz também em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Deuteronômio 27, 15. Olha o que é que diz Deuteronômio 27, 15. Maldito homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão dos artifícios, e o puser em lugar escondido, e todo o povo responderá: amém. Uma coisa é certa: ou você aceita o que diz a Bíblia, ou você já traçou o seu destino para morar eternamente no inferno com o diabo, passar toda a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. A Bíblia vai dizer: João 8,51, aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca irá para o inferno, mas aquele que despreza a palavra de Jesus já está no inferno. Não vai, não, já está. O diabo só está esperando a pessoa morrer para levar. Ah, irmão, eu não aceito essa palavra. Eu não aceito essa palavra. Muito bem, se você prefere ir para o inferno, problema seu. As pessoas adoram demônios e acreditam estar adorando a Deus. Leia a Bíblia para você ver se você não está adorando Satanás ou não.
Olha o que é que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a seguir. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa? Sabe o que é o ídolo que a Bíblia está dizendo aqui? As imagens são os ídolos do povo. Que a Bíblia está dizendo que os ídolos são as imagens. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Vou ler de novo, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vós sejais participantes com os demônios. É a Bíblia que diz que toda sorte de imagem de escultura, seja ela qual for, seja o objeto qual for, a Bíblia está dizendo que é demônio. Qualquer imagem de escultura, eu acabei de ler, a Bíblia diz que é demônio. Aquele que se prostra diante de uma imagem de escultura está se prostrando diante dos demônios, disse o Senhor Jesus. Está escrito na palavra, na Bíblia. Porventura, você que enche a sua casa de imagem, faz um altar e enche de imagem, diz a Bíblia que você está se prostrando diante dos demônios. Não é o que eu acho, o que eu penso. Estou falando o que está escrito na palavra. Porventura, a grande catedral daqui da Amargosa não é a casa do diabo. Ei, porventura ali não é a casa do diabo. Imagem de tudo que é jeito. E quem segue ela, e quem obedece elas, quem se prostra diante dela, são filhos do diabo, do líder religioso, até os cegos que o seguem. É Bíblia. Até quando vocês vão se prostrar diante dos demônios? Até quando vocês não vão reconhecer que somente Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna? 1 João capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas o povo prefere, o povo escolhe um Deus que se adapte ao seu pecado. O povo escolhe um Deus que apoie sua iniquidade, que apoie as suas abominações. Vai para trás de Jesus, filho do diabo. Vai se converter. Vai se converter. Para que você não vá parar a eternidade, passar a eternidade no inferno. Se você não aceitar Jesus como teu salvador na sua vida, você vai morar eternamente com o diabo quando a tua alma descolar do corpo. O diabo não aguenta ouvir falar a verdade. Mas o diabo, querendo ou não, se levantando ou não, só vão calar minha boca no dia que me matarem. Eu não obedeço o diabo, nem os seus demônios, nem os seus filhos.
Uma coisa é certa, Jesus disse que aquele que não ouve as suas palavras não é de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9, que aquele que não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Mas aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Eu estou aqui para te alertar. Como eu já te disse, o povo procura o seu Senhor, o seu Deus, a sua imagem, que seja adaptado ao pecado dela. Mas o Deus que eu prego e que eu sirvo é o Deus Santo, é o Deus que a Bíblia diz que os querubins ficam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É esse mesmo que eu vim pregar. O Deus que eu prego é o mesmo Deus que disse: a quem enviarei, Isaías? Deus falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e eu irei. Eu estou falando do Deus de Isaías, do Deus de Jeremias, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu estou falando do Deus que é testemunha fiel e verdadeira, veio anunciar. Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ninguém pode dar um testemunho verdadeiro a respeito de Deus sem ser Jesus Cristo. Ninguém pode dar um testemunho divino e celestial sem ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo testemunhou a respeito de Deus seu Pai e de Ele próprio como a salvação de todo pecador que existe. Até quando? As pessoas vão ser e vão se encontrar sendo inimigo de Deus. A partir das 11 horas. Farmácia das 8 às 21 horas. Cinema Imundo Show Park a partir das 14 horas. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O apóstolo Paulo disse que antes ele era inimigo de Deus. Ele disse: antes nós éramos inimigos de Deus. Mas ele disse: agora nós alcançamos a reconciliação através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós alcançamos a reconciliação com Deus. Porventura você não é inimigo de Deus?
Você que ainda não aceitou o que Deus falou que Jesus Cristo é, porventura você não é inimigo da ira de Deus? Porventura você não está debaixo de uma maldição? Porventura você não está debaixo de uma condenação? Você ainda que não teve um compromisso com Jesus Cristo, que não aceitou Ele como teu Salvador na tua vida, porventura você já não está condenado? É a Bíblia que diz. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 5, versículo 24. Disse o Senhor Jesus, João 5, 24. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação, mas passou da morte. Já começou. Casa das Espumas, a casa dos seus sonhos. É o Natal, a Ciapa da Casa das Espumas, a casa dos seus sonhos. Jesus disse: aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas aqueles que não creem nele, nem na sua palavra, já está condenado. Não vai ser não, já está condenado. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compre na Casa das Espumas. Presentei a família, concorra a um carro zero do Condenação 5 aparelhos de celular, 5 para aqueles que seguem Jesus Cristo. Casa das Espumas, a casa dos seus. Não tem. Loja SL Bolos, café da manhã de Para os seguidores, bolo da cidade na mesa, o bolo da loja SL Bolos. para os seguidores de Jesus Cristo, não há condenação para eles. Não há condenação para os seguidores de Jesus Cristo. Achei gostoso, viu? Seu celular quebrou, Smart Cell. Energia solar. Não há condenação. Energia solar, casa das antenas. Você que está pensando em economizar energia. Energia solar, casa das antenas. Não há condenação para aqueles que seguem a Jesus Cristo e que obedecem o seu Evangelho. Mas existe condenação para aqueles que seguem, que obedecem outros em Senhor Jesus. Cuidado com o inferno, viu? Cuidado com o inferno. O inferno existe. Cuidado. Que Deus te dê arrependimento antes da tua alma descolar do corpo. A Bíblia diz: não há condenação para aqueles que seguem Jesus Cristo, mas há condenação para aqueles que seguem rock, para aqueles que seguem Rita, para aqueles que seguem Maria, para aqueles que seguem a pobrecita, para aqueles que seguem padroeira do diabo, para aqueles que seguem qualquer outro, Fátima, Lourdes, Luzia. Isso tudo é conversa do diabo. Todos são pecadores.
Todos são miseráveis pecadores. 98828-6676 e compre sua água. Só Jesus Cristo é o Senhor. Da construção pela Avenida Belardo Venâncio, atendido pelo 8877-3190. Amigos da construção, a sua obra sempre. Quer escapar da condenação? Quer escapar da condenação? Olha só, chegou a loja Vira Importados. Creia no testemunho de Jesus. Hospital Municipal, fazendo tudo em produtos. Quer escapar da condenação? Importados. Creia no testemunho de Jesus Cristo. A Vira Importados é a mais nova loja da cidade. Não creia em homens. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tudo para casa. A Bíblia vai dizer, no livro de Atos, capítulo 16, que Deus manda um terremoto. Quando Paulo e Silas estavam presos, sobe os presos, as cadeias de todos que estavam presos. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro, por ver aquele tão grande milagre, vê os presos tudo saindo, indo embora. Ele queria tirar sua própria vida. Paulo e Silas não deixou. Ele disse, o carcereiro perguntou a Paulo e a Silas, o que eu faço para eu ser salvo? Ele disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tira essa besteira da tua cabeça. De vários santos. De várias divindades. Tira essa porcaria da tua cabeça. Para não te condenar. Porque o que vale é o que Jesus falou. O que vale foi o que Jesus pregou. Então tira essa porcaria. Tira essa mente do diabo da tua cabeça. Tira a mente do diabo da tua cabeça e coloca a mente de Cristo. Mulherada, a Mecatum Cosmético está com mega promoção de produto de beleza na Praça do Cristo. Tira essa porcaria da tua cabeça. A Bíblia vai dizer que o único que é o Santo de Deus, o único Santo de Deus foi morto e foi ressuscitado, que é o seu Filho. Essa conversa, Santa Fulana, outro Santo Fulano, isso é conversa do diabo. Só Jesus é santo, só Ele é o Senhor. Todos nós somos pecadores e precisamos se arrepender dos nossos pecados. Todos nós temos que abandonar os nossos pecados. Chefe, que dog. Ô, hot dog gostoso, viu? Celular quebrou, traga pra Smart Cell. Final de semana com a criançada, Hotel de Fazenda, Pesquipar e Vale das Águas. M Foca, peças usadas. Parabéns a Marcosa por mais uma inauguração de mais uma nova loja em nosso município. M Foca, peças usadas. Estrada saída para Botuípe, bairro da Catiara. Você que vai precisar de comprar peças usadas. Porque as pessoas não querem aceitar. A melhor opção agora, M Foca, peças usadas. Estrada saída para Botuípe. Por que você não quer aceitar que Jesus, que somente Deus e o Senhor Jesus é a vida eterna? Por que você quer acrescentar mais alguém?
João capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna, diz a Bíblia, que é somente Deus e o Senhor Jesus. O resto, todos são pecadores. Romanos 1:25. Mudaram a verdade de Deus em mentiras. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25. Colocaram na cabeça do povo de um Deus que vai salvar todo mundo. Seja, não importe a vida que esteja vivendo. Colocaram na cabeça do povo que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai entrar no reino de Deus. Eu queria saber se Deus vai aceitar o teu pecado. Quem aceita teu pecado é o diabo. O diabo que peca desde o princípio. É que estimula as pessoas a pecarem. Em pecado, o único lugar que você vai entrar, a única porta que você vai passar é pela porta do inferno. Porque pela porta estreita que é Cristo, tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. A Bíblia diz que nós temos que nos despir, nós temos que tirar a roupa imunda do pecado e nos vestir de roupas celestiais, roupas sem máculas, sem mancha alguma, porque Jesus vai buscar uma noiva lavada e remida pelo seu sangue. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse mais: aquele que não aborrecer a sua vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Povo bota na cabeça. O povo só lembra que Deus é um Deus de amor. Em verdade, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas a Bíblia diz também que Deus E para a criançada é vingativo. Hotel e fazenda, pesca e paga e vale das fogo águas. consumidor. A Bíblia diz que Deus é vingativo e fogo consumidor. Bora para a Bíblia. O que vale é o que está escrito, não o que você acha. O que vale é o que Jesus falou. O que você acha, para mim são merda, bosta, fezes de animais. Ah, irmão, a palavra diz assim, mas eu acho assim. O que você acha não me interessa. Não quero nem saber da sua conversa do diabo. Vou te mostrar na Bíblia o que é que Deus vai fazer
com aqueles que não obedecem a Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, como os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança. Isso é Deus, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e os que não conhecem, obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. O que é que a Bíblia diz? Que Deus vai jogar no inferno aqueles que não obedecem a Jesus, aqueles que não obedecem o Evangelho que Jesus ensinou. É só Deus de amor mesmo, tem certeza? Ele não é um Deus que vai se vingar daqueles que desprezam Jesus. Tem certeza disso? Romanos capítulo 13, versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 19. Olha o que está escrito. Romanos 12, 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Boliche, cafeteria. E tem mais. No sabadão 17 de dezembro, música ao vivo com Chris com Deus diz: domingo 18 de dezembro. minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Chama a galera e vem se divertir com a gente. Deus é vingativo ou não é? Você não sabe o risco e o perigo que você está correndo, desprezando Jesus e a sua palavra. Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo Tessalonicenses, versículo 1, versículo 8, diz que Deus vai jogar no inferno aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. O inferno não existe. O paraíso é aqui na terra. Deus não fez seus filhos para mandar para o inferno. Não fez mesmo não. Os filhos não. Mas as criaturas que não aceitaram Jesus vai ser jogada no inferno. Irmão, o inferno não existe. O inferno é a sepultura. Veja só. O inferno é a sepultura. Olha como o diabo engana as pessoas, dizendo que o inferno é a sepultura. Então todos que morrem vão para o inferno. Apocalipse capítulo 20.
Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Vou ler de novo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Sabe por que a Bíblia fala segunda morte? Porque a segunda morte, a primeira morte, é a morte física. É quando alguém morre carnalmente, morre na carne, e é sepultado no cemitério. E a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Mas a Bíblia vai dizer que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. E como é que eu venço, irmão? A Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ô irmão, como é que eu faço para eu vencer, para eu não sofrer o dano da segunda morte? É só passar para o lado de Jesus. É fácil. Você que está do lado do diabo, passe para o lado de Jesus. Você que está seguindo outra doutrina ou qualquer religião ensinada por aí, abandone e se converta ao Evangelho de Jesus Cristo, o grande autor e consumador da fé. Amém. Deus abençoe, amém. Deus abençoe, amém. Não vão sofrer o dano da segunda morte aquele que tiver o Espírito Santo da verdade, o Espírito que Jesus, juntamente com Deus, enviou para a terra. O penhor da promessa, o selo da redenção, só vai subir no arrebatamento aquele que tiver o Espírito Santo de Deus, aquele que estiver andando na verdade. A verdade que é, irmão? A verdade é Jesus. Temos também uma linha completa na coleção Praia, Moda Fitness e mais. Comprando na Sucesso Confecções, peça seu cupom e concorra a vários prêmios, inclusive um carro 0 km. A Sucesso Confecções agradece a todos e deseja um Feliz Natal e um Ano Novo com grandes realizações. O arrebatamento acontecerá. Jesus falou que ia voltar. E as profecias, a palavra anuncia que Ele está à porta. Jesus está à porta do céu para vir buscar os fiéis, aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Só quem tem o Espírito Santo da verdade ouvirá o ressoar da última trombeta. Os alto-falantes, retalho para conversas gratuitas. Olha a casa dos fios ali, gente. O Espírito Santo de Deus. Olha, gente, você que vai pra praia, pra piscina, pro Ribeirão,
Espírito Santo de Deus. O universo chegou a coleção, biquíni, saída de praia. A Bíblia diz: essa semana eu fui numa piscina e passei vergonha. quem tem o Espírito Santo de Deus Furadinha. Eu ia tirar da frente das crianças. está selado Tem novidade. para o arrebatamento. Quem tem o Espírito Santo de Deus está selados para o arrebatamento. Vai abrir, olha gente, que grande novidade. O Smart vai abrir amanhã e as lojas... Porque quem tem o Espírito Santo de Deus Desculpa, eu não ia pra ir pra piscina sem sunga. segue Jesus Cristo. Hoje, amanhã de manhã eu venho aqui na Universo comprar uma sunga. É mais sunga de praia de Paulinha. Fica bem bonitinha. Quem tem o Espírito Santo de Deus Já chegou a nova coleção. Verão, meu amigo. As lojas Universo me informam. O sorteio da Ciapa é no próximo sábado. Quem sabe comprando na Universo, você ganha um carro 0 km. Olha a Magazine Luiza aí, ó. Corra pra Magaúna Marcosa. Ô, que calor! Ventilador, R$ 99,90. Bebeu água? Tá com sede? Aqui você encontra bebedouro a R$ 499 o porta bebedouro. Já comprou o bebedouro. Você só colocar o botijão e a água já sai bem geladinha. Eita, que delícia, meu amigo. Vamos lá, para hoje na Ótica Marcosa. Na hora de fazer seu exame de vista, na hora de comprar o seu... Atenção, essa menina da Ótica Marcosa, me dá uma papel desse, meu filho. Você está me enxergando? A menina da Ótica, né? Deixa eu dar um ver. Ótica Marcosa, me dá uma papel da lente. Exatamente na Ótica Marcosa, você pode dividir até 12 vezes de juros. É da Mega Celular, você que não tem fundo de aparelho telefônico, é com a Mega Celular. A Mega Celular parceira de vídeo também, meu amigo. Aparelhos, produtos de informática é com a Mega Celular. Olha aí, a Casa dos Fios, você encontra cabos, conduítes, furadeira. Na Casa dos Fios, você que está construindo e não passar aqui na Casa dos Fios, está perdendo dinheiro. É, porque se... A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o selo. É um selo que, se a gente não vigiar, esse selo pode sair de mim. Por enquanto estou salvo. Se eu tiver o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu estou salvo. Mas se ele sair de mim, o selo sair, estou condenado. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, este vem até Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando. Mas para a glória de Deus, só vem até Jesus Cristo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, este vem e passa pela porta. João 10, 9. Quem tem o Espírito Santo de Deus é impulsionado a passar por Jesus Cristo, que é a porta do céu. É a porta estreita que conduz à vida eterna. Mas quem tem o espírito do diabo, quebra o pau no ouvido e não está nem aí para os que está sendo falado. Porque esse já tem o seu Senhor, esse já tem o seu Pai. Jesus disse, vós tem por pai o diabo. Só quem tem o Espírito Santo de Deus é quem obedece Jesus Cristo,
em toda a sua palavra. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a diferença de quem é de Deus e quem é do diabo. Quem é do diabo anda na mentira. Quem é do diabo faz o que o diabo gosta. Agora quem é de Deus faz o que Jesus mandou, faz o que Jesus quer. Jesus disse: se me amardes, se vós me amardes, obedecerei os meus mandamentos. Há uma decisão para você seguir. Ou você segue Jesus Cristo, ou você segue o inimigo da vossa alma. Porque não tem como a pessoa ficar em neutro. Ah, irmão, eu vou ficar neutro. Eu não vou ficar nem do lado do diabo, nem do lado do Senhor Jesus. É possível isso? É possível isso? Ficar neutro? Ficar em cima do muro? Está escrito que aquele que passa por cima do muro, aquele que passa pela janela, que pula a janela, esse é ladrão e salteador. Tem que passar pela porta. Jesus não é somente a porta, Ele é o próprio céu. Ele disse: não cuideis que o reino de Deus vem com aparência exterior. Dizem por aí que o reino de Deus vai ser aqui na terra, que essa terra não vai ser destruída. A Bíblia diz, no livro do apóstolo Pedro, que esta terra está guardada para o fogo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não ficará nada dessa terra que não seja destruído. Porque Jesus disse: passarão os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus disse: o reino de Deus é celestial. O reino de Deus não é terreno, não é o reino físico. O reino de Deus é o reino espiritual. Porque Deus é espírito. No dia do sorteio da Ciapa na Praça do Cristo, vai dar mais de 3.000 pessoas na Praça do Cristo. Um carro zero, 2 lindas motos, 5 TVs Smart, 5 aparelhos de celular e 5 caixinhas. Essa conversa, Natal na Ciapa, Casa das Espumas, a casa dos seus olhos. Conversa, o reino é aqui. Vocês estão negando. Vocês que dizem assim, vocês que pensam assim, você está negando a eficácia da palavra de Deus. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus disse: eis que o reino de Deus já está diante de vós. Ele disse: eu sou o reino de Deus. Jesus é o próprio céu. Ele não é somente a porta, mas Ele é o céu. Nosso amigo Ney e Cal são os atletas que estão se disputando entre si. É uma corrida entre atletas. Apareça e faça suas apostas. E amanhã, a partir das 7 da manhã, para hoje, meu amigo Sérgio, mais supermercado, mais economia. E pode natural. O antigripal aí é antigripal a 10 reais. Porventura,
O que o Senhor Jesus disse? Cego guiando cego. Ambos cairão no buraco. Ambos cairão no buraco, Jesus disse. É cego guiando cego. Que beleza! Feirão de cimento, promoção de Natal, R$ 34,99 na Dimensão Cimentos. Compre e concorra a carro zero e vários outros prêmios da Ciapa na Dimensão Cimentos. Cego guiando cego. Ambos cairão no buraco do inferno. Por não quererem olhar para a luz. Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse, se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Loja multinautilidade depois. Jesus disse, se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Ô comida gostosa, é o restaurante Picodote. Baiano do Acarajé com Abará, na Rua da Linha, funcionando das 4 às 10 da noite. As óticas Carente, óculos completo, visão simples, óculos reflexo, a partir de 10 começa das 4 até as 10 da noite. Solicite o seu pelo delivery 912597. O que foi que Jesus quis dizer com essa palavra? Se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Está escrito, o salário do pecado é a morte. Está pensando que a morte só é a morte física? É a morte mais temida. É a morte espiritual. Aquele que o corpo tombar no chão e que a alma descolar do corpo e estiver em pecados, já está na morte, a morte eterna. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Você já passa daqui salvo, diz a Bíblia, ou você já passa daqui condenado? Por isso que Jesus disse, se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Porque a Bíblia diz, se nós se lavar no sangue de Jesus Cristo, nós nos tornaremos mais salvos do que a neve. A nossa iniquidade, o nosso pecado será tirado. Batista Motos, da Feira Municipal do Negrão. Moto do defeito, traga para a equipe da Batista Motos. Uma coisa é certa. Rede Quero Bahia, rede que mais cresce. Móveis e eletrodomésticos. Uma coisa Jesus disse. É o sabadão de atendimento. Quando ressuscitou dentre os mortos, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele foi constituído por Deus, cabeça da igreja, ressurreição e a vida, grande autor e consumador da fé. Ele foi constituído por Deus, salvação e redenção de todo pecador, de toda nação. Ele é a vida eterna e a salvação daqueles que creem. Simeão
pegou Jesus nos seus braços Aleluia. e disse: Glória a Deus. Senhor, despede teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado, disse Jesus a uma mulher que disse a Jesus, a mulher disse a Jesus: bem-aventurado os seios que tu mamaste. Jesus disse: não, bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as praticam. Olá, meninos e meninas, a Wilson Modas está com a loja completinha de novidade para vocês. Quer presentear seu amigo ou sua amiga? Está em dúvida, corra para o Wilson Modas. Short da batedeira R$19,99, Natal Asiata promoção, corra para o Wilson Modas. Short da batedeira R$19,99, promoção de Natal, Eu vejo um exército de mortos, Meu Deus. zumbis andando na terra, porque estão mortos nos seus pecados. Jesus ressuscita morto espiritualmente. Diz a Bíblia que Ele é a ressurreição para aqueles que estão mortos. João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, Glória a ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Esse morto que Jesus disse que crê nele viverá, é aquele que está morto espiritualmente. Deus levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Tinha um exército de osso, Aleluia. osso que era para tudo que era lado. Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos ter vida? Ezequiel disse ao seu Deus: seu Deus, tu sabe. Deus disse a Ezequiel: então profetiza, Ezequiel, Aleluia. Deus. sobre esse vale de ossos secos, para que tenham vida. Ezequiel disse a Deus: tu sabes. Deus disse a Ezequiel: profetiza, Ezequiel, Aleluia, Deus. sobre esses ossos, para que eles tenham vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou, segundo a ordem do Senhor, a Bíblia diz que houve ruído, osso com osso se batendo, Glória a Deus. cresceu, se juntou cada osso ao seu osso. A Bíblia diz: cresceu nervo no lugar, cresceu pele, e se pôs de pé um exército diante do Deus de Israel, o único Deus que deixaram de seguir. Aquele exército sem vida diante do Deus de Israel. Caiu o exército, mas estava-se o espírito de vida. Deus disse a Ezequiel: profetiza dos quatro ventos, para que venha o espírito entre nele e eles vivam. Veio esse espírito, veio também outro espírito. Após o espírito de vida, o fôlego, a respiração para o Senhor, a respiração.
Depois veio outro espírito, o espírito do Senhor Jeová. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. E ficou um exército sem vida. Você só tem mesmo o espírito de vida, o fôlego de vida, mas falta o Espírito do Deus vivo na tua vida, o Espírito Santo de Deus que foi enviado para a terra. Que hoje a Bíblia diz que esse Espírito de vida vem por Jesus Cristo. Ele aniquilou a lei do pecado e da morte e triunfou sobre a morte, porque o único que venceu a morte foi Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que a decomposição falou: eu não posso ir lá. Se fosse qualquer um, eu podia ir lá, mas é o Senhor, eu não vou lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A decomposição, o mau cheiro, até o mau cheiro pensou: Aleluia, eu não Deus. posso ir lá, Glória a Deus. porque é o Senhor. É, Jesus. Se fosse Maria, eu ia lá. Aleluia, Deus. A decomposição falou: se fosse Maria, eu já tinha apodrecido o corpo dela todo, ela já tinha virado pó e cinza. Mas é o Senhor, eu não posso ir lá. Aleluia, o único. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Sabe por que Jesus? Ele é chamado Rosa de Sarão. Glória a Deus. Ele exala o bom perfume, Aleluia, Deus. fedor e podre e abominável, uma aberração ao diabo e todos que seguem a ele. Mas aquele que tem Jesus Cristo, este exala não só o bom perfume da Rosa de Sarão, mas é a luz do mundo, como ele falou que nós ia ser, sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Ele Senhor. é o refletor de glória. Glória a Ele Deus. é o refletor de glória. Aleluia, Deus. Ele é a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus vem nascendo sobre ti. Vinde a Cristo, como diz as Escrituras, e Ele te esclarecerá. Vinde a Cristo, como diz a Bíblia Sagrada. E você não será enganado, nem confundido. Sabe por quê? Ninguém me engana. Eu desafio qualquer um, de qualquer religião, com a sua mentira. Seja ela qual for. A pessoa vai falar comigo, vai entrar nesse, vai saindo de cá. Eu olharei para ele e vou dizer: onde é que está na Bíblia isso?
não está na Bíblia não. Mas nós não supõe que é assim. Nós achamos, nós temos convicção que é assim. O diabo também pensava. O diabo também pensava. Diz a Bíblia que ele pensou no seu coração: subirei à altura, acima do Altíssimo, e edificarei o meu trono e serei semelhante a ele. Esse foi o pensar do diabo. Mas ninguém pode ser como o Senhor. Ninguém pode ser como o Senhor. Aleluia, Deus. Pronto, olha a gente lembrando que Deus e o Senhor Jesus Cristo é a única fé que existe, que é de Deus, que é divino, é Deus e Jesus. a oportunidade de você comprar com calma, testar a roupa, para levar aquele presente Toda a divindade. Seja para o seu amigo, ou para a sua amiga secreta, ou para o seu familiar. As lojas Universo, Confecções Universo Calçados, também aceita todos os cartões. Lembrando que vem aí a Caravana do Sol. O verão está chegando, projeto... Toda a divindade está em Jesus Cristo. Não é difícil ser salvo não, gente. Não há enigma, não há mistério para ser salvo. Esse mistério se chama Jesus Cristo. Olha, a gente tem novidades na É só crer no Senhor Jesus. É só obedecer a Ele. Gerente número 1 da Bahia, Alessio, ele informa: refrigerador, geladeira Electrolux, 24 parcelinhas de R$ 129,90. Só que na Magazine Luiza Alô, meu irmão. também encontra o seu smartphone Samsung. Você compra a partir de 8 Não há enigma para ser salvo. 10 parcelinhas de... Não há mistério. Tem mais, amigo. O mistério já foi revelado. Jesus Cristo é a revelação de Deus para todos os pecadores. Vem para a Magazine Luiza. Ele é a revelação divina de Deus. Ele é quem por Deus foi enviado para a terra para salvar todos os pecadores. Lembrando que amanhã a Magazine Luiza também... João capítulo 7, versículo 38. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Passa, meu irmão. Eu vou dar o livro porque no meu cartão eu não vou estar perdendo, eu vou beber sobre isso. Vamos lá, agora hoje o nome também da Mega Celular, Lojas Universo, para hoje também o nome da Ótica Marcosa, lembrando que dia 21 tem... Olha o que Jesus disse: quem crê em mim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. É só crer em Jesus, como diz as Escrituras, como diz a sua palavra. Rio de água viva. Sabe o que é água viva na Bíblia? É a palavra de Deus. A palavra é água. Quem beber dessa água fluirá uma fonte de água viva que saltará para a vida eterna. Que amanhã as Lojas Universo vai abrir, a Magazine Luiza também vai abrir. Lembrando também que o supermercado...
chefe do dog, só fazendo a sinalização. Glória a Deus. Quem crê em mim, Reforço, povo. quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Como eu já disse, ó varão, não tem como. As pessoas dizer, eu não sei quem seguir, eu não sei quem obedecer. É o que Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, a palavra, não é segundo disse fulano ou Bertano. Olha o que perguntaram para Jesus, João 6, 28, disseram-lhe, pois, que faremos para obedecermos a Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creias naquele quem Ele enviou. Perguntaram a Jesus, o que faremos, pois, para executarmos ou para obedecer às obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creia naquele quem Ele enviou. Aquele que segue Jesus Cristo, aquele que segue a sua palavra, está na luz. Aqueles que seguem a palavra de Jesus, está na luz. A Bíblia diz, no livro de Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Então a palavra de Deus é Jesus Cristo. Quem anda na palavra de Jesus, anda na luz. Quem anda com Jesus, está no caminho que Ele falou que era o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. João 8,12, Ele é a luz também do mundo. Então o segredo é obedecer somente Jesus. Desacredite em qualquer um ser humano, mas obedeça a Jesus Cristo e você será salvo. Amém? Que Deus te dê arrependimento e misericórdia. Que dê tempo de você se arrepender antes da sua alma descolar do corpo, porque morrendo o homem segue-se o juízo. Hebreus 9,17. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Você já parte daqui salvo e também já parte daqui condenados.